Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu tô trazendo aqui um vídeo pra vocês importante, uma matéria explicando aquele que na época foi chamado, né, de uma rocha, né, que cruzou os céus aí no dia 19, que foi aquele clarão esverdeado que apareceu no céu de Portugal e Espanha, né, na Península Ibérica. E aí um estudo mais recente, né, estudo do meteoro que cruzou o céu da Europa em 19 de maio confirma evento excepcional. Ele não é, tá, um bólido como falavam. Não, não é. Então aqui está sendo algo revisto pela ciência, pela astronomia, né, os astrofísicos modernos. O astrofísico Joseph M. Trigo Rodrigues detalha o fenômeno e explica o motivo de o superbólido visto em 19 de maio ser considerado excepcional. O fenômeno foi visto em regiões da Espanha e em Portugal, né? O vídeo está aqui, depois vocês veem na matéria quando eu deixar no descritivo. Nas primeiras horas do domingo 19 de maio, o acaso cósmico nos reservou um encontro muito especial. A noite estava festiva e exatamente às meia-noite, 46h50, no horário de verão na Europa Central, uma enorme bola de fogo produzida pela súbita ablação de uma rocha procedente de um cometa sobrevoou a região espanhola de Extremadura e vários distritos do noroeste de Portugal, até se desintegrar sobre o Oceano Atlântico. Poderia ter sido apenas mais uma daquelas bolas de fogo que são observadas de tempos em tempos, mas o superbólido de 19 de maio foi excepcional. Mais uma vez, esse tipo de fenômeno celestial exibiu seu caráter espetacular em um deslumbrante rastro de luz que nunca será esquecido por seus sortudos observadores, tampouco os cientistas e os entusiastas do espaço em geral. Né? O resultado fascinante do seu estudo, foi publicado, uma bola de fogo vista até mesmo do espaço. Foi um bólido de luminosidade intermediária entre a Lua e o Sol, o que chamamos de superbólidos. A razão de distingui-los, né, dessa forma pode parecer exagerada. Ganhou força quando os satélites de defesa americanos incorporaram sensores ópticos para para monitorar testes nucleares secretos e que também lhes permitiu detectar eventos meteóricos extremamente luminosos. Desde o final de 90, esses sensores permitiram que o Center for Near Earth Studies, né, mantivesse uma lista de grandes bolas de fogo de meteoros detectadas pelo espaço. Interessante o movimento desse corpo incandescente como consequência de sua passagem a cerca de 140 mil km/h gerou o que chamamos de bola de fogo. Isso aí foi muito, muito forte, né? Viu que é algo que iluminou o céu inteiro da cidade, algo extraordinário como nós vimos. Mas aqui, ó, a imagem, né, foi algo realmente muito bonito, né, muito bonito. Ao observar é bonito, mas a gente vê que nas escrituras o significado não é algo positivo, né? Depois de modelar a ablação do superbólido, a perda progressiva de massa, a primeira surpresa foi que seu tamanho era incomum para uma rocha que era o fragmento de cometa, não é uma rocha, né, que era o fragmento de cometa. Tinha um diâmetro de pouco menos de 1 metro, era muito grande, maciça, com cerca de 700 quilos para ter sido desprendida pela sublimação de gelos de um cometa, mas muito pequena para ser detectada por programas automatizados de busca telescópica. Será que é mesmo um cometa? Né, já mudaram para cometa. Será que é aquilo que eu vou apelar para vocês aqui, né? Apelar assim, o modo de falar, né? Na verdade, as escrituras é a verdade absoluta, mas não é aquilo que o Messias falou, né? Que os céus, em breve, eles vão se desenrolar como um pergaminho. Eles vão se enrolar como um pergaminho. Ele vai ser chacoalhado e as estrelas cairão do céu. Nós estamos no início das dores, né? Então, os sinais começaram, tá bom? Os estudos realizados até o momento, que compilamos em um artigo recente publicado na revista MNRAS, mostram que o processo físico de sublimação de gelo que leva as partículas do cometa para fora de seu campo gravitacional não permite que uma rocha tão grande se desprenda de um desses corpos gelados. A pressão do gás sublimado simplesmente não permite isso, como explica aqui. E aí fala, né, que os cometas são amálgamas de materiais de granulação fina, pequenas partículas de silicatos, óxidos e outros materiais formados pelo Sol, juntamente com gelo e matéria orgânica. Esses três componentes podem variar em proporções dependendo de onde e quando o cometa se formou. De qualquer forma, a maioria deles é muito frágil, porque esses componentes se acumulam em regiões externas onde as velocidades relativas são baixas. Assim, os materiais que formam o cometa são bastante fracos e voláteis e formam um agregado muito poroso.
Com isso em mente, podemos explicar por que o superbólido de 19 de maio tinha uma densidade de apenas 1,6 gramas, né, centímetros cúbicos, um pouco maior que a da água, era mais denso. Sua consciência também é muito baixa, semelhante à mostrada pelos estudos das amostras do asteroide Bennu trazido pela Terra pela missão Osiris-Rex. Para explicar por que uma rocha tão grande chegaria à Terra, devemos, portanto, invocar outro mecanismo físico, provavelmente o colapso de um cometa frágil no final de seus dias tortuosos e quentes de extrema proximidade com o Sol. Talvez perto do chamado periélio, um de seus fragmentos sobreviventes chegou até nós no último domingo. Essa hipótese é apoiada pela órbita heliocêntrica em comum derivado de nossos cálculos, tão excêntrica que se estende até a região externa do cinturão de asteroides. Ele fala, isso é tão surpreendente por uma rocha tão frágil, sugere que ela veio do colapso de um cometa que ocorreu há relativamente pouco tempo, astronomicamente falando. A fala do cientista, né? Assim, o cenário que achamos que explica o que aconteceu na madrugada de 19 de maio sugere que um cometa, em uma passagem próxima ao Sol, se desintegrou para produzir esse meteoroide, que se desintegrou, produziu uma bola de fogo luminosa que surpreendeu milhões de pessoas. Sua fragilidade fez com que ele não fosse mais fundo em nossa atmosfera do que 55 km acima do nível do mar e, portanto, provavelmente não permitiu que pedaços menores sobrevivessem e chegassem ao chão. Os meteoritos, né? Nunca se acha nada desses eventos. Até porque caiu no mar, né? Segundo eles. A nós, astrônomos, interessa ficar de olho nesses eventos luminosos porque às vezes eles anunciam a sobrevivência de meteoritos. Mas uma coisa que eles falam muito interessante aqui, né? É que a gente deveria... Aqui, ó. O super meteoro de 19 de maio, mais uma vez, exemplificou que talvez nós, seres humanos, não apreciemos o suficiente como a nossa atmosfera... E aí eu falo aqui pra você como o nosso... Né, eu vou traduzir o que ele falou. Ele tá querendo dizer assim, a gente não aprecia o suficiente como o nosso campo magnético, nosso campo de eletromagnético da Terra é capaz de nos proteger desses projéteis naturais perigosos e inesperados. Exatamente, tá? Exatamente. Nós vivemos numa era muito complicada. Eu tenho umas matérias aqui que algumas irmãs nossas postou, né? E uma delas tá no Olhar Digital, tá? Matéria aí do dia 30/5. Polos magnéticos da Terra estão se invertendo, que isso pode causar uma possível inversão dos polos magnéticos da Terra tem gerado preocupações. Mas afinal, isso representa um risco? Mas é óbvio que representa um risco, né? Vamos para a matéria do Olhar Digital e diz o seguinte... Cientistas têm monitorado a movimentação dos polos magnéticos da Terra desde 1831, quando as primeiras medições começaram. Nesse período, o polo magnético norte se deslocou cerca de 965 km. Conforme relatado pelo físico Ofer Cohen, do Science Alert, essa velocidade de deslocamento aumentou de 16 para 54 km por ano recentemente. Esse aumento pode sugerir uma possível inversão dos polos magnéticos, em que o polo norte se movimenta para o sul e vice-versa, sem qualquer alteração nos polos geográficos. Essa hipótese é investigada por meio da datação do magma expelido por vulcões subaquáticos. Então, isso aqui é um dos medos, né, deles. Cohen explica que as rochas vulcânicas registram não só a orientação dos polos magnéticos, como também a força do campo magnético da Terra. No entanto, para confirmar uma inversão dos polos, seriam necessários dados de pelo menos 200 anos. O movimento do núcleo da Terra, composto por metais líquidos como ferro e níquel, é responsável pela geração do campo magnético terrestre. De acordo com Luiz Ben Yosef, pesquisador titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do MCTI e do Observatório Nacional ON, esse campo atua como um escudo que nos protege da radiação cósmica e dos ventos solares, criando uma barreira que também previne os efeitos nocivos de ejeções de massa coronal, além de possibilitar fenômenos como as auroras boreais, né? Abre aspas, em linhas gerais, o campo magnético da Terra poderia ser entendido como um escudo que nos protege da radiação. Então, graças a ele, uma série de partículas que vêm do Sol junto com a luz solar é barrada, não consegue atravessar. E algumas dessas partículas de radiação seriam extremamente nocivas se nos atingissem. Fecha aspas. Luiz Ben Yosef,
pesquisador titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do MCTI e do Observatório Nacional. Campos magnéticos da Terra têm regiões com diferentes valores. Em entrevista ao programa do Olhar Digital, Ben Yosef explicou que o campo magnético da Terra não tem os mesmos valores em todos os lugares do planeta. Em alguns há valores diferenciados, anômalos. Essa é a famosa anomalia do campo magnético. Tem partes que ele está muito mais fraco do que outras, muito mais suscetíveis à radiação. E aqui, ó, né, a região sul, o Brasil, as regiões sul do planeta serão mais afetadas. É o que acontece com a anomalia magnética do Atlântico Sul, tão presente na mídia nos últimos dias. No caso aqui do Brasil, nós temos uma anomalia em uma região bastante intensa, onde o campo magnético tem um valor relativamente baixo. Isso pode constituir um pequeno problema tecnológico. Uma área que tem um campo magnético mais fraco e mais vulnerável à penetração das partículas carregadas do Sol. Tá aí o aviso, né? Sobre a inversão dos polos magnéticos, Ben Yosef usa a bússola como exemplo. Pela própria condição de geração, a Terra possui um ímã. É como se a gente estivesse em uma bússola. A bússola se orienta em direção ao norte. Isso significa que existe um campo magnético, como se houvesse um dipolo magnético no interior da Terra, e esse dipolo varia com o tempo. E é claro que essa variação, dentro de uma escala muito grande de tempo, ele sofre inversões. O pesquisador explica que tudo está na origem desse campo, que está no núcleo externo da Terra. O núcleo sofre modificações e, dentre essas modificações, ele logicamente chega a inverter a posição dos polos, ou seja, um polo magnético que hoje está na direção geográfica norte dentro de um campo geológico já foi o contrário. Essa inversão das polaridades é o fenômeno natural que acontece na Terra. Eu coloco que, olha só, é preciso se preocupar com a inversão dos polos? Protocolarmente ele vai dizer o quê? Nós precisamos nos preocupar? Ben Yosef garante que não. Isso não acontece dentro da escala de tempo humano, porque leva milhões de anos para acontecer. Durante esse processo, segundo Cohen, a orientação do campo pode deixar o planeta mais exposto à radiação cósmica. Não vai acontecer nada com o ser humano, não é? Vai ser tudo tranquilo. Embora já estejamos testemunhando uma aceleração do deslocamento dos polos, é improvável que qualquer ser humano vivo hoje vivencie uma inversão completa dos polos, não é? Apocalipse já conta outra coisa. Para Cohen, o que podemos esperar são alguns efeitos resultantes dessa movimentação. Bom, eu não vou ler tudo, já tem muita coisa aqui. Só que vocês entendessem mesmo que nós estamos partindo para o grande evento, que é a inversão do campo magnético. Além de não ter mais proteção para os raios solares, que vai fazer com que os eletrônicos, energia elétrica pare de funcionar, sejam drasticamente afetados, isso também a vida humana vai ser afetada. O sol vai abrasar os homens conforme está escrito. As pessoas não vão suportar viver na superfície terrestre, né? A gente viu na época de calor aí como é que tava. Isso não é normal, tá muito mais quente do que no passado. E a ONU disse isso, vários cientistas, isso é falado nas mídias, que em séculos não se via calor tão forte. Aí tem pessoas cegas que vão dizer que é normal, não, sempre foi assim, não é assim, não é verdade, não foi assim, não é? Tá tudo extremado, o Sol está com seu ponto focal mais intenso, mais focado, com o campo, né, com a anomalia do campo magnético, nosso polo invertendo, os campos ficando mais fracos. Isso vai ficar ainda pior para a vida na Terra, principalmente os animais. Você vê vários animais aí se perdendo, porque os animais eles são guiados pelo campo magnético da Terra. Os animais vão sofrer muito. Nós vimos aí no sul do Brasil o que aconteceu, né? Você pode duvidar, etc e tal. Só que com o passar do tempo, as situações aí quanto ao clima da Terra vão se intensificar, tá bom? Vão se intensificar. E eu acredito que um desses problemas aí, o nosso campo magnético também interfere na posição dos astros nos céus. Quando isso se desenrolar, quando isso acontecer, fenômenos como esses aí já têm acontecido em larga escala e muitos caindo sobre a Terra, aí vai ficar mais intenso, né? Porque isso aqui é o grande evento, esse é o restart, né? O reset vindo da parte do Senhor. Deixo vocês com mais essa informação.
Um excelente dia a todos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. Tchau, tchau.